Olá, ancestrais, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar sobre os povos Olmecas, um dos principais, um dos primordiais povos, né, mesoamericanos, pré-colombianos, que tem uma história muito interessante e eu vou compartilhar hoje com vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, os primeiros habitantes, né, das Américas, eles chegaram às Américas, né, pelo o Estreito de Bering por volta de 20 mil anos atrás. Hoje em dia dizem, né, que também veio também do Japão, né, povos antigos vindo de barco ali contornando, né, os continentes ali e outras regiões, né? Mas após eles cruzarem o Estreito de Bering, né, já no segundo milênio, por exemplo, as comunidades agrícolas já estavam se proliferando. E por volta do ano de 1500 a.C., as primeiras culturas relevantes, que no caso eu vou falar aqui para vocês, a dos Olmecas, foi estabelecido na costa quente e úmida do Golfo do México. E esse povo era tão antigo, né, que a palavra Olmeca, ela é de origem nahuatl, que significa habitantes da região da seringal ou da seringueira, ou região da borracha, né, da árvore da seringa, né? E há um certo consenso que eles falavam, né, uma língua ancestral ainda da família que é conhecida como Mixe-Zoquiana, tá? Que é muito antes delas se separarem e depois transformar as outras línguas conhecidas. Tá? E assim, pensado, né, pela a estreita correlação entre, né, o território conhecido dessa família e a distribuição geográfica da cultura olmeca, e também pelo aparente, né, bom funcionamento da tradução da escrita Epi-Olmeca, que eu vou falar quem que eram os Epi-Olmecas, tá? Eles encontraram foi encontrada, né, uma estela de La Mojara e uma estátua de Tuxtla, tá? Que eu vou falar aqui esses povos Epi-Olmecas foram posteriores aos povos Olmecas, tá bom? E pelas representações artísticas desses tipos de cabeças gigantes, que eu vou pôr as imagens para vocês verem aí, acreditava que eles fossem de baixa estatura, né? Uma tese assim, vamos pôr, robusta, um rosto mais redondo, com bochechas mais abundantes, né? Olhos vesgos aí, mais esbugalhados, né? Nariz achatados e lábios carnudos. Tá? Algumas pessoas associam essas estátuas, né, como sendo de origem de povos africanos, né? Mas tem imagens que correlacionam ele mais com os povos indígenas ali, né, os mesoamericanos, e aí tem imagens que comparam, até vou ver se eu acho a imagem, vou pôr para vocês verem, tá? Mas não vou entrar nesse detalhe aqui que não é o objetivo do vídeo de hoje, tá bom? E essa misteriosa cultura olmeca, localizada, né, no antigo México, que nem era México ainda o nome daquela região, ela se desenvolveu, né, num período que é conhecido, né, como pré-clássico mesoamericano, que vai do ano de 1200, o período, né, dos Olmecas foram por volta do ano de 1200 a.C. até por volta de 400, 100 a.C. Tá? E é geralmente considerada a precursora de todas as culturas mesoamericanas, incluindo a dos maias, que eu já comentei aqui, e dos meticas, que são os aztecas, que eu também comentei aqui. Tá? E com esse coração, né, de suas terras na costa do Golfo do México, que agora é, por exemplo, a região que hoje é conhecida como Veracruz e Tabasco, a influência olmeca nas atividades comerciais se expandiram a partir do ano, né, de 1200 a.C., chegando ao sul até as áreas da atual Nicarágua. E os complexos, né, monumentais sagrados, esculturas das pedras maciças, o jogo da bola, né, que é muito comum desses povos mesoamericanos, a bebida do chocolate, né, que não sei se vocês sabem, mas a palavra chocolate, ela vem dessa cultura que o povo fala que vem dos maias, dos aztecas, mas quem criou essa bebida, vamos por assim, foram esses povos mesoamericanos, né, os Olmecas, e a palavra chocolate vem dessa palavra, né, chocoatle, que aí depois eu posso até pôr um vídeo para vocês verem como se pronuncia, como se fala, né, mas a palavra chocolate é dessas línguas mesoamericanas, tá? E também tem sobre as divindades animais que foram características, né, da cultura olmeca e conquistada pelos povos, né, que se seguiram como uma primeira grande civilização mesoamericana, né? Então aí já tem essa cultura mais de 3 mil anos atrás. E o enigma, né, dos Olmecas. Até hoje os Olmecas eles continuam sendo uma civilização misteriosa, e certamente porque nem sabemos como eles se chamavam. A gente só tem essa ideia por conta dos maias e dos aztecas, que chamavam eles por causa da região onde eles habitavam, né? Mas o nome deles ninguém sabe.
E já que a palavra Olmeca, né, que o nome, né, em Náhuatl significa habitantes do Seringal, e devido à falta de evidências arqueológicas, as suas origens étnicas, bem como a sua localização e a sua extensão dos seus assentamentos, permanecem até hoje desconhecidos. E, no entanto, né, os Olmecas, eles codificaram e registraram os seus deuses e as suas práticas religiosas usando símbolos, né? E o significado preciso desses registros, né, continua ainda a gerar certos debates. Mas, pelo menos, a complexidade desses símbolos parece, né, sugerir um tipo de organização religiosa relacionada aos seus sacerdotes. E práticas religiosas olmecas como os sacrifícios, os rituais em cavernas, peregrinações, oferendas, o jogo da bola, as estruturas piramidais, o fascínio por reflexões também foram elementos, né, da civilização posteriores que assumiram até a conquista espanhola no século XVI d.C. Né? Falando sobre as cidades olmecas, a prosperidade olmeca ela se deveu inicialmente ao uso das terras férteis, né, e das áreas úmidas que era ali a região do Golfo do México. Vou pôr no mapa aqui para vocês verem onde que era essa região, tá? E para o cultivo, né, de produtos como o milho, o feijão, muitas vezes eles davam 2 vezes ao ano, o que permitia o abastecimento agrícola. E eles também coletavam, né, os recursos abundantes da área, como as plantas, nozes e até mesmo de vidas marinhas, né, como a tartaruga, os mariscos. E já em 1200 a.C., né, os centros urbanos ali importantes, eles foram desenvolvidos no que hoje é conhecido como San Lourenço, que é o sítio deles ali mais antigo, né, dos povos olmecas. Tem também na região que hoje é conhecida lá no México como La Venta, Laguna de los Cerros, Tres Zapotes e Las Limas. Né? Em São Lourenço, atingiu, né, o seu ponto mais alto de prosperidade e influência nesse ano que deu, do 1200 a 900 a.C. E quando a sua localização estratégica, ali, protegida de inundações que tinha ao redor, lhes permitiu controlar, né, o comércio local. E alguns dos produtos típicos do comércio ali, olmeca era a obsidiana, a jade, a serpentina, a mica, a borracha, né, por causa da região seringal que eles viviam, a cerâmica, as penas, os espelhos polidos de ilmenita e magnetita. Né? E as evidências do desenvolvimento cultural, né, que hoje é o São Lourenço, essa região do sítio, inclui estruturas de montículos, né, com uma possível quadra de bola, os drenos de basaltos escavados em uns montes, né, que eram construídos do Palácio Vermelho, uma estrutura com pisos pintados de vermelhos e oficinas de trabalho. Há evidências que por volta do ano de 900 a.C., nesse sítio, né, que hoje é São Lourenço, apresentou uma destruição sistemática, enquanto que em La Venta, em paralelo, começou a prosperar, tornando-se uma nova capital do povo olmeca. E finalmente atingindo a uma população por volta de 18 mil habitantes. Para aquele tempo, né, 18 mil habitantes, seria hoje o que é para a gente aqui praticamente o que é São Paulo, né? Então era bem populosa para aquela época, aquela região, né? essa região de La Venta. E os 3 locais, né, São Lourenço, La Venta e Laguna de los Cerros, tinham, né, uma simetria bilateral com o seu planejamento, que era em La Venta que foi construída a primeira pirâmide, né, da Mesoamérica. E um dos elementos que mais chama a atenção é o projeto arquitetônico planejado dos centros religiosos dessas cidades. Por exemplo, em La Venta, os edifícios eles estão localizados simetricamente ao longo de um eixo norte e sul, né, com 4 cabeças colossais voltadas para o exterior. E como se fossem os guardiões desse complexo. E uma grande pirâmide de degrau cerimonial, né? Agora ela virou um monte, né? Ela perdeu seus degraus. Uma praça fundada, alinhada, né, também com essa coluna de basalto de 2 metros de altura. E 2 pequenas pirâmides são algumas das características que mais tarde seriam copiadas, né, pelos principais locais ali das culturas mesoamericanas posteriores, como os maias, os astecas e outros povos aí, tá? E que também eles se alinhavam às suas posições com essas estruturas. Em La Venta, como em São Lourenço, ela sofreu uma destruição sistemática e deliberada de seus monumentos, que foi por volta possivelmente de 400 a 300 a.C., tá? Falando agora sobre as crenças religiosas dos povos olmecas. Como em outras áreas, né, da cultura olmeca,
Os detalhes sobre a religião que permanecem assim, complexos, porém, com o aumento das evidências arqueológicas, né, é possível construir algumas das características mais importantes da sua religião. Os olmecas eles parecem ter uma reverência particular pelos lugares naturais conectados ao céu, à terra e ao mundo subterrâneo, ao mundo inferior. E, por exemplo, né, as cavernas elas podiam levar ao submundo, né, e as montanhas, as que tinham as nascentes e as cavernas ofereciam acessos a esses três planos, ao céu, à terra e ao submundo. E alguma das colinas mais importantes dos olmecas é conhecida como El Manatí, ou Chalcazingo e Oxtotitlán, são as três principais para os povos olmecas. O nome, né, dos deuses olmecas eles é desconhecido, né, porque não tem muito conhecimento da escrita, né, da língua, então se perdeu o principal. Mas eu vou falar aqui como que eles era essa questão religiosa, né? Mas se sabe que eles representavam, por exemplo, os principais fenômenos da chuva, da terra e principalmente do milho. E por essas razões, os deuses identificados na arte olmeca, eles receberam um número em vez de um nome. Isso daí é interessante, tá, pessoal? Isso é muito interessante porque isso está muito alinhado com os sumérios. Não sei se eu já falei em algum vídeo aqui, eu não me recordo agora, mas os sumérios, eles identificavam os deuses por números também. Cada deus ele tinha um número específico, tá? E aqui os povos olmecas também tinham, né? Então a gente vê um paralelismo aí com a cultura olmeca de reverenciar os deuses e aos sumérios também. Olha que interessante. Agora que eu lendo aqui, né, e falando para vocês que eu observei isso. E por exemplo, né, existia um deus que era o deus 6. Né? Os olmecas eles deram um significado especial aos animais também do meio ambiente natural do México, principalmente aos predadores, né, da cadeia alimentar, como as onças, as águias, os crocodilos, cobras e até tubarões, e identificando, né, eles como seres divinos, possivelmente sobre a crença que eles tinham, né, de que os governantes mais poderosos dos povos olmecas poderiam se transformar em tais criaturas. Então aí a gente vê que eles tinham essa crença também do antropoformismo, né, dos seres que conseguiam se transformar em animais. Então eles tinham essa cultura, né? E os olmecas também eram atraídos por misturar animais, né, para criar criaturas estranhas e maravilhosas. Como, por exemplo, na cultura olmeca, eles reverenciavam muito o homem-jaguar. Que esse homem-jaguar, ele era, assim, foi o cruzamento, né, entre duas espécies, né, de uma mulher com um jaguar. E que pode ter sido a sua principal divindade. Né? E também sabemos que eles adoravam um dragão e acreditavam em 4 anões que sustentavam o céu, possivelmente representando os 4 pontos cardeais, que como os outros deuses olmecas foram de extrema importância, né, para a religião mesoamericana posteriores. Tá? Falando agora sobre a arte olmeca, né, que é desses monumentos gigantes e outras questões aqui. O legado mais importante da civilização olmeca foram as cabeças colossais que eles produziram, né? E eles foram esculpidos em basalto e todos têm características faciais únicas da região ali. E por isso eles são considerados retratos dos seus governantes que passaram por lá. E as cabeças elas podem atingir até 3 metros de altura e pesar até 8 toneladas. Então imagina aí, né, como que era transportar essas pedras. E às vezes as pedras, olha que interessante, elas eram transportadas a 80 quilômetros ou mais da onde ela foi extraída e da onde ela foi esculpida ali, deixada no ponto final, né, por causa do tipo de pedra e da onde que tinha essas pedras nas regiões. Então, olha quanto que andou essa pedra, hein? 80 quilômetros, né? E aí como que ela andou, Como que ela foi transportada 80 quilômetros nessa região, né, que tinha matas, montanhas, colinas, né? Se vocês têm alguma ideia aí, deixa nos comentários, tá bom? Depois a gente vai ler. Então ela percorreu por volta de 80 quilômetros, né? E presumivelmente grandes jangadas, né, foram transportadas por rio acima. Às vezes ali, né, eles pareciam que eles tinham um capacete protetor, essas esculturas, né, para uma guerra ou para o jogo da bola que eles praticavam, e às vezes parecia que estavam mostrando como garras de onças penduradas nas suas testas. Eu vou ver se eu acho essas imagens aqui para colocar para vocês verem, tá? E possivelmente representando o uso da pele animal como um símbolo de poder político e religioso também.
E o fato, né, dessas esculturas gigantes, né, mostrarem apenas a cabeça pode ser explicado pela crença mesoamericana de que é apenas aquela parte do corpo onde a alma está alojada. Tá? Isso é parte da crença dos povos olmecas. Parte da consciência da alma está alojada na cabeça. Outro registro permanente dos olmecas é encontrado em pedras esculpidas e pinturas, normalmente feitas, né, nas entradas das cavernas. Eles normalmente mostravam governantes sentados, por exemplo, em Oxtotitlã. Uma figura aparece, né, vestindo uma fantasia de pássaro verde em Chalcatzingo, que era um governante, né, que ele estava sentado no seu trono, rodeado por uma paisagem de milho. E tinha também pinturas rituais que foram encontradas em cavernas, como em Cacarhuasque, Justahuaca e Oxtotlã. Okay? E a jade e a cerâmica, né, elas eram outros materiais populares dessa cultura olmeca. Assim como a madeira, alguns exemplos bem preservados são encontrados em sítios como em El Manatí. Um dos deuses mais representados nessas pequenas esculturas é o deus Quatro. Às vezes ele é chamado de bebê da chuva, que se assemelha a um bebê humano sem dentes e com a boca aberta e a cabeça com a faixa e a fenda. E às vezes com pedaços de pergaminhos enrugados, né, de um papel nas laterais do seu rosto. E outra característica observada nos deuses das culturas seguintes, por exemplo, mostram, né, que o pergaminho e outras tiras de seiva de borracha, que materiais que eram queimados durante rituais nos quais eles acreditavam que a fumaça poderia trazer a chuva. Talvez a peça mais significativa de jade do povo olmeca seja a conhecida como machado de Kunz, né, que era uma cabeça de machado cerimonial que agora está no Museu Americano da História Natural de Nova York. E a jade ela foi trabalhada para representar um homem-onça usando apenas ferramentas desse material e sendo posteriormente polido, possivelmente como o uso de um abrasivo de jade. Animais eram um item popular, especialmente os mais poderosos, como as onças e as águias que eu comentei. E curiosamente, os olmecas costumavam enterrar suas esculturas, mesmo as maiores, talvez como um ato de memória, né, de um ritual ali. Falando sobre o legado olmeca mesoamericano. Os olmecas influenciaram as civilizações com as quais eles entraram em contato em toda a Mesoamérica. Né, entre os maias e os astecas que eu comentei, eles tiveram contato com os povos olmecas também. E particularmente, né, em esculturas em cerâmicas e em esculturas feitas em jade. Objetos com imagens olmecas foram encontrados em Teopantecuanitlã, que fica a 650 quilômetros da região olmeca. Por outro lado, várias divindades que aparecem na arte na religião da cultura olmeca, como o dragão, que era uma espécie de um crocodilo com sobrancelhas flamejantes, e a serpente emplumada apareceriam posteriormente em outras religiões dos povos mesoamericanos, especialmente a serpente emplumada, que é representada como Kukulcán, que para os maias é conhecido como Quetzalcoatl, para os mexicas. Para os maias era Kukulcán e para os mexicas ou astecas, né, era Quetzalcoatl. E essa influência artística e religiosa, bem como as características dos alinhamentos precisos em recintos cerimoniais, pirâmides monumentais, rituais de sacrifícios, a quadra do jogo de futebol, que é muito popular na Mesoamérica, que não era um jogo de futebol igual do português, daqui que a gente está acostumado no Brasil, né, trazido pelos europeus. O jogo de futebol mesoamericano, eles colocavam um círculo, né, uma bola, no canto de uma parede, e você tinha que arremessar essa bola da cintura para baixo, usando a cintura, né, a coxa, o joelho, para tentar passar pelo buraco daquela escultura na parede ali, né? Então eles jogavam, era esse tipo de jogo, né, o futebol dos povos mesoamericanos, né? E que significava ali que todas as culturas mesoamericanas que o seguiram, né, deve muito aos seus predecessores, que foram esses povos olmecas, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe o seu like, comenta aí o que vocês acharam, e se vocês puderem compartilhar este vídeo, eu agradeço bastante, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!